Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, terça-feira, dia 9 de maio, vamos falar de Vasco, vamos falar de manipulação de resultados. Vou trazer aqui o técnico Maurício Barbieri falando para a torcida do Vasco sobre o que aconteceu no jogo com o Fluminense, a grandeza do Vasco e a preparação do time, um novo time vascaíno, as situações de Alex Teixeira, de Jair e Orediano. E vamos trazer também o Dr. Ronaldo Piacente, procurador-geral do STJD, falando a respeito de manipulação de resultado. Saíram vários nomes aí e também ele dando um conselho. Sabe o que pode acontecer com um atleta na justiça desportiva envolvido com manipulação de resultado? Eu vou trazer tudo isso daqui a pouquinho. Mas antes peço para você se inscrever no nosso canal. Se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada. E também peço para você dar o joinha, porque quanto mais joinha tivermos, mais o YouTube recomenda o nosso vídeo para outros torcedores e outros inscritos no YouTube. Muito obrigado. Depois da vinheta, a gente volta com os principais assuntos da terça-feira. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente do Brasil, um abraço para todos. Antes de fazer qualquer referência ao Vasco ou falar de manipulação de resultados, eu quero tratar do seu sorriso, para que ele seja o mais bonito. Sorriso mais bonito é com os trabalhos da doutora Camila Paz, uma excelente cirurgiã dentista e sua equipe especializada em harmonização orofacial. A doutora Camila Paz lhe atende também pelas redes sociais ou então no seu escritório, no seu consultório, na sua equipe lá em Goiânia. 62 999 552392. É este o telefone que está na tela do consultório da doutora Camila Paz. Bem, o técnico Maurício Barbieri hoje concedeu uma entrevista coletiva longa, foram 47 minutos de entrevista, um tempo de jogo com acréscimos, mas eu gostei muito do que eu ouvi. Ele falando da construção desse novo Vasco. O Vasco é gigante, né? Mas o time do Vasco é um novo time. E ele dá uma explicação bastante interessante. Vamos ouvir. Te agradeço a pergunta, porque acho que é um ponto importante para a gente falar, para a gente poder esclarecer. A gente entende o sentimento do torcedor e é claro que é também o nosso sentimento. Agora a gente precisa didaticamente fazer uma separação entre aquilo que é a camisa do Vasco, aquilo que é a história do Vasco e o que é o momento do Vasco, né? Então eu disse em outras oportunidades a vocês que o Vasco começava a temporada atrás dos seus principais rivais regionais, mas não só eles, como outras grandes equipes, pelo tamanho da reformulação que a gente tinha que fazer no elenco, pelo processo que a gente ia entrar de formação, de construção. E sobre isso eu posso pegar até o último jogo, que eu acho que vai nessa linha do que o pessoal tem criticado. Então o Vasco contra o Fluminense foi uma equipe em formação, com jogadores em formação, isso é importante dizer, porque, por exemplo, o Rodrigo está disputando jogos como profissional pela primeira vez na carreira. Tem jogado. O Rodrigo não jogou profissionalmente antes, só tinha visto jogar na base. O André está disputando a primeira Série A na carreira, assim como outros jogadores. Então o Vasco é um elenco em formação, com jogadores em formação, com um jogo em construção, enfrentando um adversário que hoje é um produto final quase pronto, que é a equipe do Fluminense, com jogadores como Felipe Melo, Marcelo, Cano, Ganso, experientes, rodados, que sabem dar pausa ao jogo, que sabem controlar. 3 dias antes, o Fluminense vinha de um resultado que foi elogiado não só no Brasil, mas na América do Sul inteira, todo mundo colocando eles como o melhor time da América do Sul, e o Vasco entrou em campo para competir. Nós gostaríamos de ter disputado mais a posse de bola, de dado mais... Com certeza, mas a gente não joga sozinho. E nesse momento, quando eu digo ser competitivo, é encontrar estratégias, não para que a gente jogue sempre de igual para igual, usando as mesmas armas, mas para a gente possa disputar os pontos com todos os adversários. E isso o Vasco tem feito. Como você mesmo citou, a gente tem um início de campeonato
que eu não posso afirmar que tenha sido o mais difícil, mas que vocês vão concordar que foi dos mais difíceis da tabela, os adversários que a gente enfrentou. E existiu uma expectativa que foi criada até muito mais de quem estava do lado daí, não digo vocês individualmente. A gente foi jogar contra o Atlético Mineiro e um grande canal de comunicação colocou 7 opiniões de jornalistas. Os 7 não deram nem empate, deram derrota do Vasco. E o Vasco ganhou o jogo. Todo mundo deu que o Vasco não ia pontuar contra o Palmeiras. E o Vasco pontuou contra o Palmeiras. Ou seja, o Vasco, em um dado momento, supera a expectativa e depois essa expectativa é jogada contra o Vasco. Aí a gente não entende. A gente está lutando para competir e vai melhorar e vai acrescentar coisas e vai conseguir desenvolver mais o jogo. Mas nesse momento, entender o que são as nossas limitações é sinal de sabedoria, entender quais são as armas que nos possibilitam, em dado momento, competir mais, disputar os pontos. Volto a dizer, em função do momento em que o Vasco se encontra. Isso não é desrespeito nenhum pela grandeza do Vasco, pela sua história, pela camisa, pelo objetivo que a gente quer de voltar a ser o Vasco que todos nós conhecemos historicamente, que enfrenta qualquer adversário de igual para igual, que vai para cima. A gente vai chegar nesse momento, mas precisa de tempo, paciência e muito trabalho. E ao ser perguntado sobre a questão do time ficar pouco com a bola no clássico com o Fluminense, o técnico Maurício Barbieri também explicou como joga o Flu, como é o futebol, e o Fernando Diniz encheu a bola do adversário. Em relação ao primeiro ponto do Fluminense, claro, a gente queria ter tido a capacidade de ficar mais com a bola e ter ligado mais os contra-ataques. Agora, a gente jogou contra uma equipe que fez um ataque marcando, como a gente chama, que encaixou a marcação para que a gente não conseguisse sair nos contra-ataques bem. Fez até com menos eficiência do que no primeiro tempo, porque esse é um ponto importante de falar. No segundo tempo, o Vasco teve mais oportunidades de contra-ataque do que no primeiro tempo. E esse foi um ponto pouco falado. E muito se falou desse domínio do Fluminense. É importante, já que a gente está falando dos números, lembrar o seguinte: o Léo Jardim fez 6 intervenções no segundo tempo. Das 6, 4 foram chutes de fora da área. O Fluminense finalizou 2 vezes dentro da área do Vasco. Das 2 vezes que o Fluminense finalizou dentro da área do Vasco, que obrigou o Léo Jardim a fazer defesa, porque houveram outros chutes bloqueados, que também é defender e defender bem, 2 foram em cruzamento. Então esse domínio que está se pregando ao Fluminense não é um domínio verdadeiro. O que o Fluminense fez no segundo tempo foi abrir o áreas de um lado, o Lima do outro, fazer a bola chegar nos dois e botar a bola na área. E quando a maioria das equipes no futebol brasileiro faz isso, é acusado de fazer chuveirinho. Foi o que o Fluminense fez. Agora, faltou o Vasco conectar melhor os passes e a transição? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E aí é preciso entender o seguinte: um dos pais desse futebol de aproximação, ofensivo, um dos caras que sempre pregou um futebol mais ofensivo, que é o Johan Cruyff, que vocês conhecem, ele sempre disse o seguinte: futebol é um jogo de erros. Quem erra menos leva vantagem. Você entrar numa proposta de explorar mais os contra-ataques, jogar mais em transição, significa que você joga com passes mais longos, o que diminui a precisão, e significa que você precisa jogar numa velocidade maior, porque você precisa aproveitar o tempo e o espaço que o adversário te oferece antes dele se retrair. E isso também diminui a precisão. Então jogar pertinho, acertar um passe de 5 metros ou 6 metros é muito mais fácil do que um passe de 20 e 30. Por isso que se acerta muito mais. E o que o Fluminense gosta de fazer, uma excelente equipe, eu não estou discutindo isso aqui, é ficar trocando passes curtos para atrair o adversário e abrir espaço nas costas para ele poder aproveitar. E o Vasco não caiu nessa armadilha. Tanto é que eu estou dizendo, geraram volume, tiveram posse de bola, mas entraram tocando na área do Vasco? Não. E tendo em conta que a gente está falando da equipe que é tido como a melhor equipe da América do Sul, eu acho que o Vasco se defendeu bem, mas sim, poderia atacar melhor, nós gostaríamos de ter atacado melhor. A gente caminha e vai trabalhar para isso, para que o Vasco consiga atacar, ser mais eficiente, ter mais a bola, mas como eu digo, é um processo, as coisas levam tempo e não acontecem da noite para o dia. Vou voltar no adversário, a gente está falando de um adversário que tem um treinador aí que completou 1 ano ou um pouco mais, na sua segunda passagem. Isso é importante falar.
Muitos dos jogadores que lá estão hoje trabalharam ele na primeira passagem. Não preciso lembrar vocês como foi a primeira passagem. Então é um processo, leva tempo e a gente vai chegar com certeza num nível muito melhor no futuro. Também falou sobre Alex Teixeira, sobre Jair, que foram substituídos na partida, e mais o Luca Orediano. Ele teve um papo interessante com o Orediano, que ainda não teve aquela sequência, é muito tímido, ainda está fazendo, né, aquela adaptação ao futebol brasileiro. Jair e Alex, o Jair pediu para sair. O Alex é um jogador que tem agregado uma intensidade muito grande, não tem conseguido sustentar essa intensidade. Isso não tem a ver com falta de preparação do Alex, tem a ver com a característica que o Vasco tem imprimido nos jogos, por fazer um jogo muito intenso, por fazer um jogo de altíssimo nível, como eu disse, das transições, de atacar, de defender, de voltar todo mundo. E o Orediano, eu falei sobre isso uma outra oportunidade, cheguei a conversar com ele pessoalmente, perguntando se ele tinha jogado por dentro. Ele disse que fez isso poucas vezes na carreira, que a maior parte da carreira ele atuou aberto. Ele é um jogador que tem muito desequilíbrio quando joga do lado, mas é um jogador que, por característica física, teria ou terá muita dificuldade de exercer o papel que o Peck exerce, por exemplo. Então, para eu colocar o Orediano próximo daquilo que ele exerce, eu preciso compensar a equipe de uma outra maneira. Ele tem entrado nos jogos. Nesse jogo, eu disse isso na coletiva pós-jogo, eu entendi que não era um jogo que favoreceria ele pelas características, mas nos outros jogos todos ele entrou, vem crescendo, vem se desenvolvendo, tem uma personalidade um pouco mais retraída, tímida, agora está se soltando com os companheiros e vai ajudar o Vasco, sem dúvida nenhuma, no decorrer da temporada. Aí o técnico Maurício Barbieri, que era a sua opinião quanto a essas informações que ele trouxe, né? E quero também dizer que o Vasco viaja amanhã. Vai pegar o Coritiba, que virou SAF, e nesta terça-feira confirmou parceria com a Tricorp. A venda de 90% das ações por 1 bilhão e 300 milhões de reais que serão pagos e investidos em 10 anos na equipe Coxa Branca. Sobre manipulação de resultados, vou trazer aqui um áudio do Dr. Ronaldo Piacente, procurador-geral do STJD. Novos nomes surgiram, né? A polícia segue trabalhando, o Ministério Público também de manipulação de resultados. E o que pode acontecer com esses jogadores no STJD? Obrigado pelo seu carinho, Dr. Ronaldo Piacente. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante, que é manipulação de resultados, né? A Procuradoria do STJD, ela está muito atenta, nós estamos analisando caso a caso, está havendo um trabalho de colaboração com o Ministério Público de Goiás, que está nos encaminhando todo o material da denúncia, das provas, o que isso é muito importante para que a Procuradoria do STJD, na esfera desportiva, ela possa encaminhar as suas denúncias também, né? Lembrando que o Ministério Público de Goiás, ela está agindo na parte criminal e o STJD, ela vai agir na parte desportiva. A questão é o seguinte, nós temos aí alguns artigos que podem ser aplicados, como o 243 e o 243A, né? Então, nós temos que, evidentemente, cada ato, né, cada caso vai ser analisado conforme a tipificação do artigo. Então, ou seja, o 243 ele vai dizer atuar de modo a prejudicar a equipe, né, que defende, e aí ele pode ser punido com uma multa de R$100 mil e também pode ser suspenso de 180 a 360 dias. Se este atleta cometeu a infração recebendo pagamento ou promessa de alguma vantagem, aí a suspensão já parte de no mínimo de 360 dias, podendo chegar até 720 dias, também a multa de R$100 mil e na reincidência esse atleta pode ser eliminado. O 243A, ele fala em atuar de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado da partida. E aqui que vem a questão de uma suspensão de 6 a 12 partidas e também uma multa de R$100 mil. Se alcançado o resultado pretendido, no caso de atuar de forma contrária à ética desportiva, aí a multa também prevalece de 100 mil
e a suspensão ela é majorada de no mínimo de 12 a 24 partidas. Então, Wellington, eu quero aproveitar a abertura deste canal para alertar os atletas que a Procuradoria e o STJD, os auditores do STJD, estão muito atentos e que tomem cuidado esses atletas, porque vão ser denunciados e vão ser condenados. Lembrando que existe a previsão de uma pena de eliminação. Então, que esses atletas coloquem a mão na consciência, que eles pensem antes de cometer um ato ilícito, porque receber 50 mil reais é um valor que não compensa. Afinal, nenhum ato ilícito compensa, né? Nenhum valor recebido ilicitamente compensa, mas é 50 mil reais em troca da profissão desse atleta, da carreira desse atleta, da imagem desse atleta. Então, eu quero aproveitar a oportunidade para que esse atleta coloque a mão na consciência, pense nele, pense na carreira, pense na família, pense no clube, que é o seu meio de sustento, para que não cometa atos como o que está acontecendo aí, infelizmente, na Série A, B, C e D do campeonato. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a você, Wellington, um grande abraço aos ouvintes. Aí o doutor Ronaldo Piacente participando conosco. Interessante esse conselho que ele está dando. O que você acha? Também quero a sua opinião. Você concorda? Você desconfia de alguma coisa? Fala aí, dá a sua opinião aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Quero saber a sua opinião também e quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Se ainda não é inscrito, não paga rigorosamente nada. Dá o joinha para nos ajudar, para que o YouTube possa espalhar ainda mais o nosso vídeo para outros inscritos. E quero também te pedir para você nos ajudar espalhando no Zap Zap, no Telegram, aonde você tem a sua rede social, para que tenhamos mais pessoas inscritas no nosso canal. Muito obrigado, fiquem com Deus, a todos uma ótima terça-feira, uma grande rodada do meio de semana do Rio de Janeiro, Wellington Campos.